Lindo, Papa, parabéns. Agora sim, né? Elaine, é você. Bom, Eu vou deixar o então, meu de som novo, desligado né? porque eu estou com barulho aqui, tá? Tá bom. Então, de novo, né? Bom dia para quem não estava quando eu entrei, bom dia a todos, né? E vamos então, eu achei tão linda essa música, né? Vamos agradecer ao Papa mais uma vez, né? E bora aceitar o convite, começar a trabalhar agora, né? Ocupando o nosso tempo de uma maneira tão gostosa como a gente sempre faz. E hoje, o tema do nosso estudo, né, será a materialização. E a obra Missionários da Luz, em seu capítulo 10º, é que será o nosso objeto de conversação, né? E aí, a materialização é um dos temas que mais desperta curiosidade, dúvida e que levanta questões dentro do espiritismo, né? Ela já foi observada como um espetáculo místico, maravilhoso, e também contestada, né? Porque não havia entendimento, e desacreditada por muitos. E até hoje isso acontece, né? Pela mesma falta de entendimento. Então, ao meu ver, né, obras como essa são de grande importância, porque elas possibilitam, através do estudo, o conhecimento e a compreensão a todos aqueles que já maduros e em condição, né, para tanto, buscam esses assuntos, à primeira vista, tão complexos. E materializar é o mesmo que tomar consciência, que transformar-se em realidade ou concretizar-se. E quando um espírito se materializa, ele é capaz de tomar formato, exalar cheiro e de ser tocado, né, além de ouvido. E aí, diferente da dupla vista, que acontece através de um médio vidente, na materialização, o espírito pode se tornar visível para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, né? Que será capaz de, além de ver, tocar, né? Sentir. E a materialização ela não é confirmada por experimentos científicos, né? Em laboratório, mas ela é uma realidade. E os fenômenos da materialização não só de espírito, né, de espíritos, mas também de objeto de vários tipos, são conhecidos desde os tempos mais remotos, né? Quando, em primeiras experiências, o homem via admirado os seus ancestrais mortos aparecerem do mesmo jeito que eram quando encarnados. E nesse processo, né, das narinas e das bocas, algumas pessoas que hoje nós sabemos, médiums, né, adormecidas, viam sair uma substância vaporosa e esbranquiçada que se condensava desenhando a silhueta de um corpo humano até surgir a entidade materializada semelhante ao falecido. E a materialização acontecia, né, sem que houvesse explicação, entendimento para ela. E aí chegou um tempo em que um fisiologista chamado Charles Richaud, não sei se é essa a pronúncia certa, chamou essa substância esbranquiçada de ectoplasma, né? E Allan Kardec, né, observando o fenômeno da meditação, ele descreve na segunda parte do Livro dos Espíritos, né, como eles se apresentavam, abre aspas, em geral, sob uma forma
do Livro dos Médiuns, desculpa, em geral, sob uma forma vaporosa e transparente, às vezes vagas e imprecisas. A princípio, é quase sempre uma forma vaporosa e transparente, cujos contornos, pouco a pouco, vão se desenhando. De outras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer descrição completa da aparição, fecha aspas. Então, essa é a descrição, né, que Kardec dá para essas aparições no Livro dos Médiuns. E aí, tomando o fenômeno da materialização como realidade, já que em muitas épocas, e é importante citar, né, que no Brasil nós tivemos casos relevantes de médiums, né, de efeitos físicos que participavam desses trabalhos, né, médiums de relevância, né, como a Ana Prado, o Peixotinho, que é muito conhecido, e com algumas participações nesses trabalhos do Chico Xavier. Mas, né, nem todas essas materializações foram reconhecidas como autênticas, verdadeiras, né? Na época surgiram muitas denúncias de fraudes, o que contribuiu para o descrédito de muitos médiuns, né? E também a exposição negativa do espiritismo. E aí, isso até pode ser uma das razões, né, que hoje esse tipo de trabalho aconteça tão raramente, né? Existe também, né, aquela opinião dos espíritas, né, que declaram que para crer no espiritismo não é mais necessário a materialização, já que se sabe que são fenômenos, né, naturais, né? Mas o importante, né, é que o objetivo da materialização, na verdade, é o de despertar, né, para a imortalidade da alma, né? É o de nos conscientizar que a morte, na verdade, não existe, né? Que morre apenas o corpo físico, porque ele é perecível, diferente da gente, né? De nós, que somos espíritos, né? Imortais, né? Então, esse, de verdade, é o objetivo de trabalhos como esse, né? E nós temos este exemplo, né? Não há exemplo maior do que a aparição de Jesus após a crucificação, primeiro para Madalena, né? Quando ele apareceu aí de forma etérea, sem consistência, quando a materialização ainda estava incompleta, e o que impossibilitou contato, né? No sentido de toque. E aí depois ele apareceu também para os apóstolos, foram diversas aparições, na verdade, né? Mas ele apareceu para os apóstolos, aí já completamente materializado, quando aí Tomé pôde tocar as suas chagas, né? E aí podemos observar diferentes graus dessa materialização, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso na pesquisa, no estudo, né, que eu resolvi fazer sobre a materialização de fato, coisa que eu nunca tinha me aprofundado, né? Eu percebi esses diferentes graus, né? E aí, conforme eu fui pesquisando, estudando o tema, a curiosidade tomou conta de mim, né? E o meu interesse foi assim crescendo. E é o interesse pelo estudo dos fenômenos da materialização
que vemos logo no início do capítulo, né, como razão de André Luiz expressar para Alexandre o seu desejo de conhecer um trabalho de materialização. E Alexandre explica para ele, né, que o grupo ao qual eles pertencem, o grupo de pesquisa ali, de tudo ao qual eles pertencem, não costuma fazer esse tipo de trabalho, mas que eles poderiam buscar em outros grupos, né, companheiros que participavam desse tipo de trabalho e realizavam essas tarefas, né? E eles, então, seguem ao encontro desses companheiros e eles encontram Calimério, né? Que é um espírito superior a Alexandre em hierarquia. E é interessante, né, saber dessa hierarquia, né, que existe entre os espíritos elevados, né? E aí, nesse encontro, eles ficaram sabendo que Alexandre dirigiria um trabalho de materialização numa casa residencial, né? Ali se realizaria uma reunião. E, a partir daí, né, eles se dirigem a tal casa e chegam ali naquele ambiente, logo que se inicia toda uma preparação, né? Eles percebem uma preparação minuciosa daquele ambiente e observam ali uma enorme organização de espíritos elevados, né? Que protegem o local, né? Para que nenhuma interferência de ordem negativa, né, possa prejudicar o trabalho que lá aconteceria. E aí, né, eles observam outros grupos também de espíritos igualmente elevados fazendo, né, essa preparação, materializando e desmaterializando o ar, desinfectando o local através de ionização, né? Trazendo aparelhos, né, que serviriam para os fins ali do trabalho de materialização. Enfim, né? A preparação realmente do espaço, né? Como a gente prepara, por exemplo, a nossa reunião, como a gente vê a preparação na casa espírita, como a gente prepara, né, faz o preparo das coisas que a gente vai fazer na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Então acontecia ali esse preparamento de ambiente mesmo, né? E aí André ele vai observando tudo isso, né, num misto de estranhamento e de estupefação, né? Que eu confesso que também lendo fiquei me sentindo igual, parecido pelo menos, né? E aí Alexandre vai esclarecendo o André o porquê de cada coisa, o para quê de cada coisa, né? E ele vai orientando o André Luiz, né? Sobre o que estava acontecendo ali, né? Nessa mais nova descoberta, né? De Alexandre aí no plano de André Luiz, no plano espiritual. E aí, num primeiro momento, no início do capítulo, Alexandre começa a falar da responsabilidade, né, que esse tipo de trabalho exige e da carência de trabalhadores encarnados dispostos às condições necessárias que esse tipo de tarefa exige. Mais à frente, a gente vai até ver, né, as situações acontecerem dessa maneira, né? E ele destaca ainda a necessidade de se contar nesses trabalhos com os valores morais, né? Para reforçar o espírito coletivo,
para que nem o médium, nem as assistentes e todos os envolvidos, né, e o trabalho em si, corra algum risco, né, de consequências desagradáveis, né, e para que as manifestações ocorram da maneira mais natural possível, porque elas são naturais, né? E aí, né, diante desse começo aí, olhando para nós nos dias atuais, onde o avanço intelectual é muito maior ainda, né, do que o moral, a gente percebe, né, dá para perceber o quanto nós somos deficientes muitas vezes, né, quando a gente se coloca à disposição para o trabalho, né? Equivocadamente, a gente muitas vezes se coloca para o trabalho de maneira errada. E o quanto a gente precisa levar a sério, né? E nos prepararmos devidamente. É fato, né, que a dificuldade pelo nosso grau evolutivo enquanto encarnados num mundo ainda de provas e expiações, onde enfrentamos diariamente lutas, tribulações, obstáculos, e estamos assim, sujeitos a tantos equívocos, né? É fato também que a nossa condição já favorável à compreensão da nossa responsabilidade e o esforço para nos mantermos vigilantes para a serenidade, para o equilíbrio, é essencial para que nos mantenhamos firmes sempre no propósito de atarmos, né, os laços que nos ligarão à espiritualidade superior, o que nos possibilita a colaboração efetiva, positiva, em atividades de trabalhos no bem e na nossa vida de uma maneira geral, né? E aí, dando continuidade ao capítulo, com o ambiente já adequado, com a chegada, né, de encarnados a para participarem da reunião e a chegada da médium, né, chegou também o momento de preparar, assim como eles prepararam o ambiente, chegou o momento de preparar também a médium, né, para esse trabalho. Então, é toda uma organização bem homogênea, né, bem coesa, né, que existe ali. E aí, a gente conhece Verônica, né? A Verônica é um espírito muito devotado e interessante na leitura a gente vê que enquanto encarnada, ela conheceu o Alencar, né? Ele médico, ela enfermeira, e isso também aconteceu entre o Calimério e o Alencar, né? E é interessante, é super interessante ver essa afinidade, né, entre os espíritos que possibilita esses encontros, né? Eu fiquei muito feliz de ver essa afinidade que possibilita esse encontro. E aí a Verônica, né, dá início a um intenso tratamento de energização na médium, no sentido físico, né? E aí ela vai ali tratando, energizando primeiro o fígado, depois o estômago e, por fim, o sistema nervoso, né? Então, são órgãos que estão diretamente ligados a como a gente se sente, né? As nossas emoções, né? A gente, quando tem um aborrecimento, se irrita, a primeira coisa, já mexe no nosso sistema nervoso, o estômago dói, fica tudo ruim, né? Então, existiu essa preocupação, né, de tratar, de energizar esses órgãos, né?
e ali no sistema nervoso, um tratamento super especial, né? Que é de onde sai o ectoplasma, né? Que ela vai doar para que a reunião de materialização, o fenômeno de materialização aconteça. E esse tratamento era inevitável, né? Para aquele organismo receber também, exatamente como no ambiente num todo, um tipo de desinfecção, né? De limpeza exigida para esse tipo de trabalho. Afinal, né, a gente já viu isso, que é muito comum de perturbações de ordem alimentar, sexual, perturbações nervosas, sejam presentes, né, durante o trabalho mediúnico e interfiram negativamente na fluidez das atividades mediúnicas e, no caso aí, então, fazia-se necessário extremo cuidado, né, com o ectoplasma, que a médium estaria viabilizando, assim, a materialização. E vale lembrar que essa energia doada pela médium volta para ela, né? Então, se volta, essa energia precisa voltar bem, né? Uma energia boa. Caso contrário, né? Se essa energia volta alterada, né, prejudicada, ela pode acarretar sérios danos para o médium, né? E André Luiz segue, então, ouvindo todas as explicações de Alexandre, se surpreendendo a cada instante e levantando o tempo todo novas questões para o seu entendimento, né? No que era atendido pronta e satisfatoriamente. Quando eu estava percebendo no estudo essa coisa dele fazer tantas perguntas, né? Ontem, quando eu estava repassando, eu até lembrei, acho que foi a Kelly que comentou, né? Que ele faz cada pergunta, né? Isso é muito interessante, né? Aí a gente, então, vai percebendo mais uma vez, né, o quão é trabalhoso para a espiritualidade na realização de um trabalho do bem, né? E o quanto eles se preocupam com a gente no tocante, assim, do bem-estar geral, né, de todos os envolvidos. E isso é muito sério, né, gente? O tempo todo vai um convite caridoso, né, que a espiritualidade nos faz, as mudanças necessárias para que a nossa caminhada seja positiva, né? E aí, depois de todo esse trabalho, né, em que nós vimos tudo já praticamente pronto para que se iniciasse, né, a sessão mediúnica, a espiritualidade atenta e sempre vigilante, e isso a gente deve marcar muito, porque é o que a maneira que a gente deve se comportar, com atenção e vigilância, né? A espiritualidade percebe de imediato a embriaguez de um homem que chega para participar, né, do evento ali que ia acontecer. E imediatamente, né, foram tomadas as providências necessárias no sentido daquele irmão, né, descuidar das suas obrigações, para que ele não perturbasse o ambiente, né, conforme o seu estado alterado pelo álcool provavelmente o faria. E aí é muito interessante a explicação dada por Alexandre e André Luiz quanto à aparente normalidade, né, do senhor P, né, que era o nome dado ao homem lá, o homem que chegou. Porque o André Luiz, ele chega a comentar, né, que olhando assim, não parecia que ele estava, não dava para perceber só no olhar que ele estava embriagado. E aí, André Luiz explica, né, que as aparências podem enganar. E como podem, né, gente?
quantas vezes, né, a gente está cheio de problema e a gente não deixa transparecer. E muitas vezes também, ao comparecer na casa espírita, seja para qualquer trabalho, né, a gente carrega nossos problemas, nossos vícios, né? E a gente acaba trazendo, levando com a gente espíritos, né, menos esclarecidos, que se comprazem daquele nosso momento difícil, né? E aos olhos, nossos olhos encarnados, né, não percebem isso, mas a espiritualidade percebe, né? E é isso que o Alencar vai explicar, ai meu Deus, me fugiu o nome. Alexandre, desculpa. É isso que o Alexandre vai explicando para o André Luiz, né? E ele fala, né, que a respiração do homem lá, do Senhor P, emitia um veneno, né, que era expelido pela boca, pelo nariz, pelos poros. Olha como é sério essa coisa do álcool, né? O cheiro? Que prejudicaria. Oi? O cheiro? Então. O cheiro, né, que exala. É verdade. E isso prejudicaria o trabalho, né? E que em outro núcleo, né, de atendimento, ele poderia ser tratado, mas ali não seria o caso, né? Ali não estava preparado para esse tipo de socorro. Mas, né, eles não iriam enxotar o espírito de lá ou tratá-lo mal, nada disso. E eles iriam acolher aquele espírito e isolar, né? Para que toda essa situação não ficasse, né, favorável para o prejuízo do trabalho. E aí, André Luiz, ainda baseado nas suas ideias médicas quando encarnado, lembra da função do álcool, a função benéfica, né, do álcool no organismo. E Alexandre, claro, já chama a atenção dele para o fato de que o álcool em grandes doses, como se via no caso do Sr. P, era um sério risco de interferência, né? Levando perigo ao aparelho mediúnico. E, por isso, o isolamento do homem, que foi cercado por entidades imediatamente, né? E essas entidades o neutralizavam, né, por influenciação. E aí, né, gente, a gente pode perceber a intervenção dos espíritos, né, no nosso dia, né, quando essa intervenção é necessária para conservar o bem, né, o bem coletivo, né? E vemos também que a qualidade do trabalho, né, do trabalho mediúnico, não depende apenas dos benfeitores, mas também de todos os envolvidos, né, naquele trabalho. E, seguindo em frente no capítulo, né, então, a gente deixa vê... eu fazer um parêntese, Elaine, que é muito importante, não só para materialização, mas como você bem colocou em todos os trabalhos, e não é só do álcool, é qualquer outro vício, né? Então, a alimentação, o que nós estamos ingerindo antes, né, dos trabalhos, da comida, se fumamos, qualquer que seja o tipo de cigarro que vamos fumar, se é de maconha ou se é de realmente tabaco, não importa, é qualquer vício que a pessoa tenha, ela vai prejudicar o seu organismo físico e, consequentemente, o aparelho mediúnico, né? Era só essa a observação.
interfere. Não, mas obrigado, Esther, mas é isso mesmo, né? Eu assim, mencionei que poderia prejudicar lá atrás, quando eu falei do preparo da médium, né? Do físico da médium, né? E essa é a razão, né? A gente não cuidar desse lado da alimentação e dos nossos vícios, né? Mas legal. E aí, né, como eu ia dizendo, a gente já vê, né, na continuidade aqui do capítulo, a médium já preparada, né, e já em desdobramento, né? Desdobramento. E aí, nesse momento, eles percebem uma certa confusão, uma certa perturbação, né, no espírito da médium que já se encontrava ao lado do corpo. E essa perturbação acontecia em razão das vibrações mentais, né, que não auxiliavam no trabalho devido a conversas, né, vamos dizer assim, da plateia, de quem estava ali, a pedidos, desejos particulares que dominavam aquelas poucas pessoas presentes na reunião. Isso desagradou muito o André Luiz, né? Mas, ao perceber o comportamento, né, paciente de todos os trabalhadores de grande elevação que estavam lá com essa situação, ele acabou se acalmando e sendo paciente também, né? E viu surpreso as providências que novamente, imediatamente foram tomadas. E aí, nessa parte, né, o Calimério, que era o dirigente, né, da reunião, pede a ajuda de Alexandre para que se materialize ali uma garganta ectoplásmica, onde a música vai ser usada para mudar o foco e a sintonia de pensamento daquelas mentes, né? Que legal, né? A música. E, gente, nessa hora eu pensei numa coisa que não tem nada a ver com o espiritismo, com missionários da luz, mas é uma coisa que não teve como, né? Vocês sabem que eu desfilei em escola de samba. E o ano que a minha escola de samba, que ficou mais marcado para a minha escola de samba, a Vitória, foi quando o enredo foi exatamente a música, né? E o enredo chamava A Música Venceu. Então, quando eu li essa parte, né, e essa intenção de mudar aqueles pensamentos, né, através da música, não teve como eu lembrar desse enredo da minha escola, porque a música venceu, né? E no caso também, né? Como a gente pode ver. E assim como André Luiz, né? Eu fiquei bem surpresa com essa materialização e todos os seus detalhes, né? E depois com Alexandre, né? Falando através daquela garganta para que se fizesse música, né? E todos puderam ouvir, né? E aí a música venceu, né? Porque mudou, né? O egoísmo, ainda tão presente em nós, né? Muitas vezes ainda interfere negativamente e alteram os momentos, né? Que podemos aproveitar tantas mensagens que certamente nos favorecerão tanto na jornada evolutiva, o que acaba tornando essa jornada mais atribulada, né? Mais difícil para a gente. E todo esse cuidado da espiritualidade de intervir nesses comportamentos inadequados servem também para evitar situações, né, onde tentativas de atingir, né, o espírito encarnado de maneira inadequada fatalmente atingiria diretamente o médium, né?
podendo causar sérios danos, conforme também foi explicado. O que, ao contrário, né, se a espiritualidade força muito o médium, também foi explicado que pode atingir o espírito, né, ali materializado. E, continuando, agora já quase no final do capítulo, após o ambiente se encher de música, mudou o foco do pensamento, né? Mais uma vez, né? A gente repete, a música venceu e mudou o foco desse pensamento. E, com isso, né, pôde-se voltar a uma condição propícia ao trabalho. E aí foi quando a Alencar, né, se ligou à organização mediúnica e, ao lado da médium, se materializou, tomando forma, né, que do lado da médium, que era sustentada por Calimério. E, aos poucos, através do ectoplasma doado pela médium, mas os materiais fluídicos extraídos do próprio interior da casa e materiais da natureza, né, os recursos da natureza, ele surgiu diante dos olhos dos encarnados presentes, perfeitamente materializado, né? E quando ele realizou uma pequena palestra. Então, agora ali acabou acontecendo de fato, né, o fenômeno da materialização. E aí ele fez uma palestra e André Luiz aí, ele destaca, né, que mais do que a palestra, sem dúvida, edificante, a importância, né, da materialização como mensagem de conforto quanto à fé, a certeza de que somos espíritos imortais na ciência aliada à razão. E a ciência aliada à razão, né? Então, André Luiz dá esse destaque, né? Que isso era o mais importante, a mensagem, né? E, quanto à atividade em si, né, ressaltou, né, a importância do auxílio de Calimério, a médium, e da união dela como doadora, da médium como doadora de energia, parte da médium como doadora de energia, e uma parte de Alencar como espírito, né, para que a materialização acontecesse. E no livro dos médiuns, né, Kardec explica que toda a comunicação mediúnica se dá através se dá de perispírito para perispírito, né? A gente já também sabe disso, né? E ali, né, então estava o perispírito da médium, né, já separado do corpo que estava em êxtase, e o perispírito do Alencar. Alexandre também explica, né, que a doação de ectoplasma varia de médium para médium, né? Que uns conseguem doar mais e outros menos energias, né? E aí o capítulo vai terminando lindamente, né? Com André Luiz comentando da alegria que reinava no lugar naquele instante. Alegria a qual apenas o senhor P não sentia, né, por conta da neutralização de sua má influência, né, vinda a neutralização desses trabalhadores espirituais. Mas André Luiz, apesar de contente com aquele momento, ele se sentia um tanto decepcionado, né, com relação ao pouco entendimento dos poucos encarnados que estavam ali presente, diante, né,
do acontecido, e que, após manifestações tão edificantes e abençoadas, né, confirmando a fala anterior de Alexandre ao explicar sobre sobre a ainda infantilidade, a nossa infantilidade, né, diante das coisas divinas, e o nosso abuso nos setores de progresso espiritual e material, onde acabamos usando o bem, né, muitas vezes, para fazer o mal, direta ou indiretamente, né? Mesmo assim, eles terminaram a reunião agradecendo a Deus o tempo do serviço que participaram, auxiliando a médium no retorno do seu psicofísico, né? Auxiliando a médico a retornar para o seu corpo, né? E ficar assim, da maneira como ela chegou, né? E o desapontamento do André Luiz é mostrado depois, né? Quando ele notou, né, a mobilização, que a mobilização de tantos espíritos e todo o esforço, né, feito na preparação daquele ambiente, na preparação daquele trabalho, tinha sido assim tão grande, né, diante de tão pouco esforço para o propósito de servir a causa do bem, né, daquelas pessoas, né? E aí, Alencar, né, como bom instrutor e bom orientador, lembra o trabalho de semeadura paciente de Jesus, né? Que há mais de 2000 anos preparou a terra, plantou as sementes, né? Para toda a humanidade, né? Para que toda a humanidade prove dos frutos, né? Mas no tempo, né, que a fome, né, pelo divino fosse compatível com aquele plantio bendito, né? Então, o tempo é relativo, né? Nessa situação, a gente tem esse tempo, né? Deus sabe da nossa capacidade de entendimento, do nosso amadurecimento. Afinal, a gente foi criado simples e ignorante, né? Sujeito a equívocos, mas certamente para os fins da perfeição relativa, né? Então, esse plantio, essa semeadura, não é para um grupo, é para todos. E cada um no seu tempo vai, então, compreendendo, né? E isso vai acontecer com todos, sem distinção, porque é da lei, né? É da lei isso. E aí, gente, fica a conclusão, né, de que tudo tem uma preparação, tem seu tempo para acontecer, né? Que todas as nossas ações vão interferir em nós, né? E no meio em que vivemos. Por isso, é muito importante hoje que temos acesso a tantas informações, um intelecto favorável ao entendimento e tantas oportunidades, né, para o trabalho no bem, a gente deve manter o esforço para nos libertarmos, né, diariamente de qualquer sentimento inferior que nos levem a atitudes negativas, né? Porque esses sentimentos são pertinentes ao homem velho, do qual a gente deve deixar para trás, né? A gente deve ir largando lá para trás, né? Se esforçando para que possamos alçar voos cada vez maiores, né? Nessa nossa jornada evolutiva. E essa é a mensagem, né, que eu quis compartilhar com vocês, da maneira como eu entendi, né, que eu consegui entender, né? E eu agradeço a todos, né,
pela atenção, pela oportunidade, né, de me dar esse espaço para eu trabalhar, né, para eu pesquisar, para que eu tome conhecimento, né? A gente unido é tão gostoso, né? A gente descobrindo e compreendendo aquilo que a gente ainda não compreendeu, porque é a oportunidade da gente agir, né? O espiritismo ele dá essa clareza para a gente, né? E a gente fica consciente que o espiritismo não faz milagre na nossa vida, né? Não vai modificar as nossas vidas. A nossa vida vai ser modificada se a gente usar no nosso dia a dia todas as ferramentas que o espiritismo nos dá, né? Para clarear as nossas mentes. Então, mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. E aí eu encerro aqui dando graças a Deus. Que linda. Muito bom, muito bem. Muito bom, parabéns, viu, linda? Corajosa, Elaine. Maravilhosa. Foi muito bom, Elaine. O que falar? Adorei, adorei. A Obrigada. pesquisa dela, né, gente? Muito legal. Incrível. Não é um capítulo fácil, realmente. Coragem. Foi muito bom mesmo. Gostei Elaine muito. é top. Mais uma, né? A gente vai descobrindo talentos aqui, né, gente? Exatamente. A Parabéns. ação, né, de todos que ajuda a gente durante o estudo, né? Porque o grupo vibra um pelo outro, né? Então, isso Sim, com auxilia certeza. a gente, né? Durante o estudo, Com para o entendimento e para passar a mensagem, que é o mais importante, né? E conseguiu, Sim. Elaine. Parabéns. Você conseguiu passar muito bem, tranquila, foi nos pontos essenciais, né? E Também. só tenho a agradecer. E... Com louvor, com louvor. Com louvor, isso mesmo. Irene, você quer falar alguma coisa? Está com uma carinha aí. Não, eu tô adorando, né? Porque ela fala da escola de samba, eu tô me sentindo assim na avenida. VIP, na avenida, vendo um desfile de talentos a cada aula, né? Então, muito, muito legal, assim, uma delícia mesmo. Parabéns, Elaine. Parabéns. Gente, agora nós podemos, com tudo isso que ela falou, tirarmos as dúvidas das perguntas que não foram respondidas e para nos engrandecer ainda mais. Ou então podemos primeiro ir para a pergunta e depois a pergunta que nós formulamos, para depois abrir para os questionamentos. Vocês é que mandam. Melhor as perguntas, né? Que você Então fez uma. primeiro. Então vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Posso fazer? Pode. Eu fico me perguntando por que eles vão na casa de alguém para fazer um trabalho desses? Por que eles não vão lá no céu, ou eu não sei, ou num centro espírita, numa igreja? Por que precisa ser numa casa residencial? Então, assim, eu vou acontecer na minha casa? Pode ser que de repente um quarto. Não é assim, não é. Gabi, é um grupo específico que, por exemplo, nesse caso, o que dá a entender é que eles ainda não se estruturaram como um centro. Eles têm uma afinidade, porque, veja bem, é um grupo fechado, toda a materialização, e a Irene sabe melhor, porque ela já até presenciou, né, Irene? Exige um grupo fechado, você não abre ao público, tá? Primeira coisa, não é aberto ao público isso. Por quê? Por causa desse cuidado que precisa ter, desculpa, por causa desse cuidado que precisa ter, primeiro, de harmonização do ambiente. Então, foi criado um grupo. Então, imagina assim, vamos supor, desse grupo aqui, nós percebemos que tem alguns médiuns aqui que conseguem fazer isso e gosta de estudar esse tipo de coisa. Então, como não temos o Zio da Gama, a gente vai se reunir. Então tá. Então, vamos se reunir na minha casa? Posso fazer um porque comentário? ainda não tem um local físico para isso, entendeu? Posso Claro, fazer um Mara. comentário? Pode.
Nós não podemos esquecer que isso aconteceu na década de 40. Ainda era o início. Era o início do espiritismo, não existiam centros espíritas, não existia essa quantidade de casas espíritas onde se realizavam esses trabalhos. Muitos trabalhos eram feitos nas próprias casas. Eu me lembro que minha mãe contava que na casa do meu avô, na casa dela, eles tinham um quarto onde eles faziam esses trabalhos, não existiam casas espíritas. Então, era feito na casa mesmo. Não sei se tinha o processo de materialização, nunca me lembro dela ter comentado, de ter acontecido, mas o trabalho mediúnico era feito na casa. Não existiam centros quase. Entendeu? Por isso que era feito em casa mesmo, Gabi. Sim, entendi. Podemos? Mas é sempre com o início, quem começa o trabalho são os encarnados. Tipo, nós podemos falar, vamos fazer um trabalho de materialização. E daí os espíritos vêm e falam, tá bom, então a gente vai fazer. Como que começou esse trabalho? Quem decidiu que ia ter isso? Gabi, lembra que a gente nunca está sozinha, né? A gente nunca está sozinho, né? Não. Então, mesmo que eu queira fazer alguma coisa, não sou eu que estou querendo, eu sou intuída. E aí eu falo com a Irene, ele fala, pô, bacana, eu também estava pensando nisso. Sabe, não tem uma coisa de falar assim, eu quero fazer sozinha. Nunca é desse jeito. Lembra que a gente nunca está sozinho, nós somos influenciados o tempo inteiro. E é tudo afinidade, você já vem com essa... E é um planejamento da espiritualidade superior que organizou toda a implantação do Evangelho de Jesus na Terra, né? Então, assim, é planejado, não é eu que decidi. Às vezes a gente acha que está decidindo e não está, né? É uma inspiração. Aliás, sempre, né? Então, assim, é tudo organizado. Esther, é mais ou menos como o Zio da Gama foi fundado. Eles começaram planejando, se reunindo, e nisso toda a espiritualidade ali indo junto eles. Não é mais ou menos isso que acontece? Pois é, lá no Zilda, o que fez eles se reunirem puxa vida, lá na nossa região não tem nenhum centro. E se a gente começasse? Exatamente. Né? Então, foi esse questionamento, daí eles começaram. Várias reuniões, vários pão de queijo, para depois eles chegarem naquilo que nós temos hoje. Nada por acaso, Gabi. Não existe isso. E isso já foi uma intuição espiritual, de algum espírito que já intuiu aquela criatura de falar, não temos nenhum centro na região, vamos construir um, né? Já é uma intuição. O plano espiritual vai mostrando as necessidades que a gente tem em determinados lugares e vão surgindo casos especializados. E tem uma programação, como a Irene falou. A gente, quando a gente vem para cá, a gente já tem uma programação. Pode demorar, a gente pode atrapalhar, mas o programa está lá. E quando a gente vai dormir, eles falam assim: você lembra dessa programação aqui? Pois é, está em débito. Bora lá trabalhar. Não começou ainda. Não começou por quê? Aqui já as festas de aniversário do Zilda, o Walter fala muito disso, né? Desde menina, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para o outro. Fui super inteligente, demorei 35 anos para entender o recado. Da última vez que eu tinha lido esse livro, né, que a gente estava estudando lá no outro centro, o instrutor falou e eu fiquei com isso muito gravado, né, na minha cabeça. Então, vocês estão falando, está vindo na memória aqui. Ele contou assim, né, que quando eles foram abrir o centro espírita, que eles receberam todas as orientações para abrir lá, que era de Francisco de Assis, a construção espiritual já estava toda pronta. Sim. Espiritual, normalmente é isso. Toda a parte de estrutura espiritual já está pronta, né? E precisa da decisão da gente aqui para falar, ok, aceito a missão.
e já está tudo, digamos assim, já estão todos para participar ali, já estão todos intuídos, né? Falta só, ok, aceito. Aí as coisas começam a acontecer e vêm, e parece assim, nossa, agora as coisas estão fluindo de um jeito. É porque, na verdade, a gente abriu esse canal de comunicação e permitiu que tudo que já estava dentro desse planejamento, dentro de tudo que esperava já desde muito tempo, tornasse a se realizar, passasse a se realizar para a construção de tudo que tem. Então, assim, quando a gente vê o Centro Espírita Zilda da Gama, muito provavelmente em cima dele, espiritualmente, já tem todo aquele canal de luz, né, com toda essa comunicação, mensagem, para que aconteça lindamente todo esse processo de entendimento, né? Desde a casa, vai ser essa casa? Vai ser essa casa, vamos preparar essa casa aqui, vamos enfiar na cabeça do proprietário dessa casa que ele vai fazer isso. Eles já vão tudo encaixando para dar certo. E eu visualizando, né? Mentalizando, porque a gente na nossa cabeça, né? Do mesmo jeito que em menor escala, existe a nossa intuição de começar a buscar esse entendimento, né? Um dia você encontra alguém que fala, ou você perde alguém que fala do espiritismo, ou um dia, do nada, você passa na frente, fala, eu estou dando tanto de... quando é terça eu vou, e aí as coisas vão acontecer. E hoje a gente está aqui reunido. Lembrando também, assim, que a Gabi fez o questionamento por que em casa. Lembrando que nós somos instrumentos a todo momento da espiritualidade de elevação ou não. Então, nós somos trabalhadores e as coisas vão acontecendo também com planejamento. A gente está ajudando as pessoas, está tendo inspiração. De repente, alguém te procura, você está em casa. Então, você está ali dando, você não vai materializar, você não vai incorporar, não precisa. Aliás, você vai materializar o amor, no sentido de estender a mão, de compreender, de abrir a mente e a intuição para ser um instrumento mesmo, né? Como na oração de Francisco de Assis. E tem uma outra coisa bonita, que as primeiras reuniões cristãs começaram na casa de Pedro, né? Então, é aquilo que a Madá falou, e que na época você tinha pouco centro espírita, mas mesmo que hoje em dia um grupo se reúne, é porque precisa começar em algum lugar. E você não começa alugando nada, você começa se reunindo. E aonde? Na casa de alguém. Exatamente. Exatamente, na casa de alguém. Tudo mesmo bem? Porque se é para religião, a gente não vai se reunir num café, né? Num bar. Vai se reunir numa casa. Vamos falar sobre religião, não vamos falar sobre festa, não é? Então, é mais um recolhimento. Mas eu fiquei pensando um pouco sobre como é um trabalho muito sensível, de fazer dentro da sua casa. Eu diria assim, então vamos numa igreja, vamos num lugar neutro, porque uma igreja não é bem neutro, mas um lugar onde não dá para desestabilizar a energia da casa, vamos dizer. Assim, eu não sei se eu gostaria de fazer esse trabalho na minha casa, porque pode dar errado também. A gente sabe hoje em dia já o quanto que tem perigos também. Então, é isso que eu fiquei pensando. Assim, por isso que a recomendação é para não fazer em casa. Mas as coisas aconteceram em casa. E também fazer numa igreja não quer dizer que você esteja protegido. Você não sabe como é que está ali. Bom, e na época houve a Inquisição, né? Caçar as bruxas. Tinha que fazer escondido. Tinha que fazer nas cavernas, na garagem, nos fundos. Ninguém sabia. Não, e fora que eles não fizeram uma coisa do nada, né, gente? Eles foram preparados, eles devem ter começado com grupos de estudos, conhecimentos, que a gente pegou já o respeito. A casa é toda preparada. Materialização é raríssimo, por isso que a gente, acho que eu não tenho notícia de que ainda tem materialização. O último lugar que tinha era no Frei Luiz, morreu, médium de materialização, acabou.
porque você ser um médium de materialização, você sofre muito. E eles falam assim que são pessoas de grandes débitos, então interfere na saúde, mesmo que esteja tudo equilibrado. Então, foi assim, um momento que foi necessário, mas agora isso não tenho notícia de que ainda exista, a não ser assim, né? A flor que a Joana de Andes materializa para o Divaldo, aqueles casos de espíritos missionários que estão ali rodeados e, enfim, e preparados para isso, né? Sem falar, não podemos esquecer que a gente combinou antes o que víamos fazer aqui. Então, que nem quando a Gabi fala assim, eu não gostaria de fazer isso na minha casa, né? A médium ali está desdobrada. Gente, se eu estiver errada, me corrija. Ela está desdobrada. Então, assim, ela está trabalhando em desdobramento no sono. Então, ela está fazendo aquilo que ela já falou que ia fazer quando encarnou. Ela só não lembra. Ela pode não lembrar. Falou de espíritos de grandes débitos, embora a gente pense, né, como nós estamos num mundo de provas e expiação e esse livro é escrito nesses tempos e nesse mundo, mas então se tem tão poucos e ninguém nem ouve quase mais falar desse tipo de acontecimento, será que tem a ver com a nossa evolução espiritual, com a qualidade da nossa evolução? Acho que não. Será? Eu acho que teve um momento, assim, digamos, do marketing divino, que aconteciam fenômenos, entre aspas, né? Que a gente sabe que são explicados. Até eu sugiro, tem aquela aula livre, que eu não sei, você falou que era dia 2 de setembro, Esther? O Rogério tem uma aula de materialização que ele pode atualizar e fazer para a gente de novo. Acho que vocês já tiveram, mas já faz tempo. E ele sempre revisa e acrescenta coisas novas. Mas é super interessante. Tem a ver com assim, do momento, né? É o momento da gente, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Você não precisa ver uma materialização para você ter a fé. Você precisa sentir. Sabe? Exatamente. Antigamente era muito necessário essa comprovação para que fosse respeitado. Exatamente. E aí ela falou claramente, a gente confia e acredita em Deus, a gente não precisa disso, né? Nós aqui, cada um na sua casa, fazendo essa aula que é linda, que eleva. A Maria Luísa começou com a prece, ela se emocionou, eu me emocionei aqui. Um monte de gente chorou. Então, foi o momento que a gente elevou a sintonia e a espiritualidade aproveitou a nossa energia para trabalhar. E não vai acontecer nada de ruim na nossa casa. É só coisa boa. Vai acontecer ruim, mesmo se você não fizer sessão espírita, nada, se você abaixar a vibração da sua casa, acabou, em qualquer lugar. Então, o objetivo é fazer da nossa casa um templo. Não estamos ainda com essa bola toda, mas a gente pode conseguir, não é? Enfim, nós somos um templo, a casa é um templo, enfim, como meta. Papa. O espiritismo evoluiu muito, né? Posso interromper? Então, pode. Alô? Oi? Espera aí, não sei se eu pus meu som. Coloquei. Então, gente, isso. Lá no comecinho do capítulo, quando surge já a curiosidade sobre isso, ele próprio já faz uma consideração que aquilo não é o trabalho principal, mas que ele tem um grupo que estuda isso. Então, mesmo naquela época, eu fui buscar na internet, enquanto a menina falou, o livro, a primeira edição desse livro é de 1945. Sim. Porém, naquele tempo, quando se falava ainda em materialização, era como se fosse, era a forma com que o espiritismo, infelizmente, foi divulgado. Ou, felizmente, eu prefiro ver assim. Hoje, a gente tem que ter um novo olhar, assim, no sentido metafórico, as materializações são de forma diferente. E alguém comentou aí se a gente evoluiu ou não evoluiu. Evoluiu sim, porque hoje a gente não precisa mais do fenômeno para demonstrar que a doutrina cumpre o seu papel.
Eu vou pegar um ganchinho aqui rápido para quem deve ter visto uma postagem da desculpe, da Amélia sobre a internet na espiritualidade. Foi você que postou, né, Amélia? Não, Tá foi me uma ouvindo? brincadeira. Isso. Foi uma brincadeira. Ou seja, não, tá perfeita a brincadeira. Eu só queria atualizar. Eu entrei no espiritismo nos anos 90, bem início, e ainda não havia internet, essa internet que a gente conhece hoje. E eu já ouvia falar que a espiritualidade já estava muito avançada, que esse seria o nosso futuro, dos anos 90 para cá. E hoje a gente vê isso. Então, se a gente quiser falar sobre materialização, a gente pode falar disso no sentido metafórico. Nós estamos nos materializando através de um celular, gente. Isso era impensável nos anos 90. Então, esse olhar de materialização, quem colocou, a Madalena, quando você recebe alguém e ajuda, você pegou a sua mensagem espírita e materializou num gesto de amor. Ou seja, materialização a gente pode ver no sentido metafórico. A oração da Maria Luísa foi isso. A gente viu nela materializada uma mensagem. Tem a ver com o tema da aula de hoje? Exatamente não. Mas também viu sim. Sabe? Não sei se eu materializei Jesus. Isso, exatamente. Ele se materializou através de você. É o seu contato com ele se materializou e você foi o veículo. Você foi o veículo. Ou seja, todos nós somos veículos de materialização. Não sei se caberia o exemplo na hora que eu vou trabalhar para procurar uma música, eu estou também materializando aquele tema. Sim. Ou seja, metaforicamente, a gente materializa muita coisa. É tornar uma coisa realizável, factível, execuível. Esse olhar. Obrigado. Eu quero só completar uma coisa. No comecinho do capítulo, como o Papa falou, a gente está falando de ser preciso o fenômeno acontecer. Mas ele fala assim, se houvesse perfeita compreensão geral aos respeitos e os dons da vida e pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no nosso espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis. Então, eu compreendo assim, que nós aqui ainda não entendemos o porquê da materialização. E nem lá onde eles estão ainda não está tão claro ainda. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar para realmente entender o que... Porque eu acredito muito que nada é por acaso, nada se perde. Ele fala aqui, nada se perde. Então, se nada se perde, não é possível que Deus nos deu esse dom só para a gente provar que é muito curto, muito raso esse pensamento. E no final do capítulo, né, quando André ele fica desapontado com as frivolidades, né, dos encarnados, que pareciam crianças, até ele fala, né, que pareciam crianças diante de um novo brinquedo, Alexandre ele vem e fala que o verdadeiro propósito da reunião era servir a causa da verdade e do bem, né? E comenta que agora os encarnados eles não entendem a profundidade do trabalho Exatamente. realizado. Isso que eu quis dizer. Com o ensinamento de Jesus, a semeadura foi feita, nada se perde. Está tudo certo, gente. É isso. Então, a gente não... tem coisa que a gente ainda nem querendo não vai conseguir entender. Isso aí. E tem que ter calma, tolerância para esperar. Pois é. E tem pessoas que têm a capacidade de visualizar o espírito, né, materializado e ver como um fantasma, não vê como uma criatura. Os fantasmas que se falam por aí, né? Tinha fantasma, eles viam fantasma. Não via, ele via o espírito materializado. É a capacidade que pouquíssimas, raríssimas pessoas
Pessoas têm, mas que tem. Tem gente que tem. E vê. Às vezes, no trabalho mediúnico, as pessoas, tem alguns médios que conseguem ver a entidade que se comunica. Então, aí eu acho isso... Pode falar, Magda, depois eu completo. Não terminei. Porque aí, quando é o médio que vê e eu que não vejo nada, não vejo, não é materialização. É dupla aí visão. É evidência, né? Isso. Ou clarividência. Sim. Mas quando eu ver alguma coisa, gente, aí foi materialização. Quando Não, todo tem mundo muitos... vê, quando todo mundo vê, é materialização. Tem muitos casos, né, que a gente conhece. Por exemplo, eu tenho um amigo que já desencarnou, o nome dele era Antônio Makishi. Ele nasceu com uma patologia de cardíaca e tratou a vida inteira e morreu com, sei lá, era para ter morrido com 30 anos e morreu com 50 e poucos. Ele uma vez estava no hospital, ele não buscava espiritualidade ainda, ele estava no hospital, internado por causa disso, ia fazer uma cirurgia. Aí entrou um médico e falou com ele. Ele estava já pensando, pô, ninguém vem aqui me explicar, que coisa chata. Aí entrou o médico, explicou tudo o que ia acontecer, tranquilizou, e ele ficou muito feliz e ficou totalmente tranquilo e seguro. Passou. E depois passou a cirurgia, tudo, ele chamou, vinha outros médicos e não voltava mais aquele. Aí ele descrevia, não sei quem é, não conheço essa pessoa. Aí passou uns anos, um amigo falou para ele, nossa, que bom que você curou. Você podia ir ao centro comigo para agradecer. Ah, nossa, avô, que legal. Chegou lá, tinha um quadro com uma pintura de Bezerra de Menezes. Ele olhou e falou, foi esse médico que falou comigo. E ele não é vidente. Depois trabalhou no Centro Espírita e viu, quer dizer, então, estava num hospital. Certamente devia ter um espírito evoluído, com tantos trabalhadores do bem ali, né, da área da saúde, eles conseguiram, médiums de materialização, conseguir materializar mesmo. Ou ele desdobrou e viu, sei lá, a gente não sabe, não interessa também. Mas são fenômenos, entre aspas, que ocorrem, que também, né, já basta a gente ouvir a história, já alimenta, né, o nosso coração e a nossa fé. Gente, eu acho que nem precisa perguntar, porque durante todo esse comentário que fizemos, nós já respondemos ao questionamento, né? Então, por que a mediunidade de materialização é tão rara e o que impede de ser comum como a psicografia? Eu acho que ambas as perguntas nós respondemos. Vocês querem comentar alguma coisa? Deixa eu levar só um lembrete e falar para a Irene. Irene, na hora que você contou a história do moço no hospital, as explicações são várias, né, possíveis. Mas me deu um arrepio danado aqui na hora que você falou do Bezerra de Menezes. Foi de verdade, deu um trem aqui, sabe? Mineiro não tem arrepio, mineiro tem um trem. E só para lembrar, hoje é dia 19, faltam 10 dias para a gente comemorar Bezerra. Exatamente. Ô, Esther, eu vou fazer uma pergunta, e se não der tempo, daí vocês... Demorou, Kelly, estava esperando... mas, gente, é muita coisa. Eu vou esperar a aula do Rogério, que Deus vai abençoar que vai ter. Tá bom. Mas só uma. Eu fiquei, assim, porque eu fiquei procurando algumas coisas sobre materialização, enfim, sobre o Chico. E ele fala que no começo ele fez lá na casa dele algumas vezes, aí até o Emmanuel depois veio e falou, meu filho, para com isso, que agora está atrapalhando tudo, e foca no livro, né? Mas o que eu queria saber é o seguinte, aqui ele fala assim, os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiu desagradavelmente no organismo da médium, né? Só que aí, eu vendo lá aquelas histórias, meu Deus do céu, tinha gente que dava a mão para o materializado, e aí, não matava o médium? Aí, gente, escuta a minha pergunta, pelo amor de Deus, aonde eu fui parar? Mas isso está me incomodando muito. Irene, fala você, senão eu repito. Bom, não matou, né? Então, mas aqui eu fiquei muito preocupada, né? Mas assim,
Gente, imagina na casa do Chico, com Emmanuel, Bezerra, Meimei, etc. e tal. Ô, Irene. Médio. Ô, Irene, mas eu assim, teve é uma vez que ele raríssimo. fala dos médicos, é isso que eu fiquei cucada. Diz que teve uma vez que foi um monte de médico lá, céticos, e aí que criaram aquela história da jaula para o médium não sair, para provar que não saiu. E aí teve até um perito falando das fotos depois, que eram legítimas. Aí lá, ela deu a mão, a Otília, né? Eu acho que era médium, deu a mão, sei lá como é que era o espírito da mulher, gente, não lembro mais. Irmã Josefa, que se materializou, ela deu a mão lá para um dos médiums, não sei o quê, enfiou a mão na parafina, deixou uma mão de presente. Minha nossa vida. Daí eu fiquei pensando, nossa, mas e a sensibilidade do médium? Estou dizendo, trazendo para o livro, não estou não deve ter duvidando sido fácil. da situação. Eu fiquei imaginando como aquele médium deve ter sentido na pele, porque, gente, é a flor da... Isso aqui... Por que eu estou falando isso? Porque estou falando de mim de novo, para variar, né? Egoísta. Eu, quando comecei a sentir algumas coisas, no começo, doía de verdade, fisicamente doía. Aí eu fiquei imaginando isso, porque não é nada, nem um cisco do que o médium de efeito físico... Então, mas assim, a pessoa que se propõe, que se entregou à missão, é diferente o olhar do nosso olhar agora. Se a gente pensar nos cristãos primitivos que morriam nas arenas, e você vê descrição que não sentia nada, que então, assim, mas a gente olha, imagine ser comido por um leão na arena, que horror! Então, é um médium que está assim, preparado para aquilo, num ambiente extremamente preparado, numa tarefa planejada e específica, que dura tanto tempo, tanto é que nós estamos comentando aqui hoje e usando essa experiência para aprender, para, enfim, se transformar e crescer. Mas é perigoso, sim, por isso que não tem mais. É exatamente isso que eu ia falar. É perigoso, sim, mas imagina, Kelly, se os espíritos que estão lá, de alta hierarquia, não nos conhecem profundamente, a cada um dos participantes do grupo sabe o que eles vão fazer. Então, eles se preparam. Olha só, eles têm equipamento de ozônio, lá, não consegui falar outra palavra, ozônio para ficar limpando o ambiente. Eles pegam o colaborador, o participante que não está legal, e encapsula eles para que ele não transmite energia negativa. Ou seja, eles sabem das nossas fraquezas. Sabe que a gente vai cutucar. Só que o livro não é para nós um instrumento de trabalho e de educação. Ele está falando, gente, se algum dia vocês participarem de uma materialização, não faz, gente, que vai dar trabalho para nós. Mas, se vocês fizerem, a gente vai ter todo um trabalho para afetar o mínimo possível ao médium. Tanto é que ele fala, se por acaso tem um material no ambiente de bactéria, de vírus, de pensamentos negativos, de larvas, de qualquer coisa, eles falam assim, se não tiver totalmente higienizado, pode causar ao médium, na hora que o ectoplasma volta para o corpo do médium, problemas irreversíveis. Eles alertam. Então, imagina. Então, quer dizer, não é por causa que vai haver esse tipo de problema que eles não vão se desdobrar para evitar que esse problema prejudique o médium. Eles sempre estão lá tentando ajudar, e eles vão fazer de tudo para que o médium não saia prejudicado. Mas, como estamos estudando, eles falam, olha, melhor não fazer. Entendi. E se o trabalho achei que era uma regra. Kelly, se o trabalho mediúnico normal, do dia a dia, que acontece semanalmente nas casas, já é um trabalho de muita responsabilidade, imagine um trabalho como esse.
É o triplo da responsabilidade. Então, a equipe que vai trabalhar nisso, ela tem que ter muito, mas muita consciência da responsabilidade e dos transtornos que ela pode estar causando naquela hora. Então, não é um trabalho simples que se faz a qualquer momento. Por isso, hoje em dia, também é tão raro, né? As outras eu deixo para outra aula, gente. Tem um monte. Então, foi bom até a Madá colocar isso, porque até no trabalho que nós achamos que não é tão complexo como o do atendimento mediúnico, ou desobsessão, dependendo da casa, né? O livro lá de Hermínio de Miranda, no Diálogo com as Sombras, ele fala de todo o preparo. Primeiro, do agrupamento dos trabalhadores, que eles precisam ser concisos, ter uma fraternidade ímpar, uma harmonia ímpar. Eles falam de tudo o que é ideal para que esse trabalho aconteça, né? Sim. E aí, o que acontece? Se para lá, só para fazer a comunicação de um irmãozinho que está desorientado, precisa de todo aquele trabalho, imagina, como a Madá colocou, né, num de materialização. E é por isso mesmo que a gente até entende por que precisa ser sempre fechado ao público, não pode ser aberto mesmo, quer dizer, e a mesma coisa no trabalho de atendimento espiritual, também não é aberto ao público. Não deve ser, porque pode sofrer uma interferência de pensamentos. Se abre para o público, as pessoas conversam, tira toda a harmonização do grupo que está em trabalho. O trabalho mediúnico deve ser sempre um trabalho fechado, com um grupo coeso, as mesmas pessoas trabalhando em conjunto, que tem uma sintonia entre o grupo, senão não fica um trabalho bom. É importante isso. E que todos tenham conhecimento, né? Todos tenham feito curso, todos tenham estudado. Isso mesmo. Bom, pessoal, pelo adiantado da hora, né? Precisamos terminar. E já ficou certo que vai ser materialização, a aula especial? Podemos Vocês fechar? É que decidem. Eu nem falei com o Rogério. Eu queria dar uma dica também sobre a aula especial, caso que é possível ainda. Eu queria saber um pouquinho mais, porque eu não estou me lembrando sobre perdão. O que o Espiritismo fala sobre perdão? Como a gente trabalhar isso? Olha, tem uma outra aula de revisão e tema livre, que é 14/10. Então, como sugestão, a gente pode colocar ou uma ou outra, esses dois temas, se vocês quiserem, cada uma numa data. Perfeito. Olha aí, aleatório. Super bons os dois temas, gente. Ótimo. Ótimo. Então, como sugestão, eu sugiro que a gente utilize materialização, porque o tema está muito fresco, né? E para outubro nós deixamos o perdão na visão espírita. É isso? Combinado. Se o Rogério topar, né? Porque ele não sabe, mas ele... Ele não sabe, só se ele não puder exatamente nessa data, faz uma troca, né, Esther? Isso. Então tá, ele vai adorar fazer, sim, só o problema dele estar disponível no dia, mas tá feito. Seria na próxima quinta? Não, a próxima quinta é a aula do Papa, capítulo 11, tá, Papa? 10. 11. Hoje foi 10. 11, intercessão. Isso. E a Adriane fazendo o capítulo 27 do Preparação de Ambiente. Fala o título do 27, por favor, Esther. Mediunidade atormentada. Ok. Boa sorte, Papa. Gente, lembra de mim.
Boa sorte, Papa. Exemplo vivo. Acho que ele vai ter que compor uma música. Eu vou procurar uma música da Kelly Key. Isso. E lembra do que a Elaine falou, que a música vence, ela vai ter seus transtornos, ok? E sabe quando a Elaine falou isso, eu fiquei pensando, né? Que uma coisa que eu faço quando eu estou muito chateada com alguma coisa, ou quando alguém fala uma coisa que eu fico chateada e tal, boa do jeito que eu sou, né? Assim, eu tenho sabe que é uma coisa que eu faço? Eu vou ouvir uma música que eu gosto. Me irrita, diminui minha irritação. É isso aí, da cura pela música, né? Amélia. Oi. Amélia, vale o ditado antigo, né? Quem canta seus males espanta. É isso aí. Gente, eu vou terminar aqui a gravação, tá bom?